Bom, a Polícia Federal enviou peritos da corporação à Suíça para colher informações que poderão contribuir com o inquérito que apura a entrada ilegal de joias sauditas no Brasil. Na Suíça, os peritos da Polícia Federal terão acesso às pessoas que confeccionaram as joias e assim farão um laudo técnico com o real valor dos itens. Aliás, não tem o valor real dos itens ainda, né? Tudo que foi falado sobre as joias é uma especulação. E é apurado o preço de um relógio de marca suíço, o Bissoli deve conhecer bem esse relógio, ele tem um, que custa aproximadamente R$800 mil. Os agentes também vão investigar a valorização do colar, brincos e abotoaduras e anel. O caso é apurado em inquérito da Polícia Federal após a última gestão tentar trazer ao Brasil ilegalmente diversas joias dadas ao presidente pelo governo da Arábia Saudita. Embora Bolsonaro negue a Polícia Federal, apura se o último mandato teria tentado recuperar as joias acionando 3 ministérios: Economia, Minas e Energia e Relações Exteriores. E se uma quarta tentativa, um funcionário público teria usado um avião da Força Aérea Brasileira para se deslocar a Guarulhos. Olha aí, cara, eu li com suspense. Como é que é o nome daquele cara lá? O Gil Gomes. Gil Gomes. Eu li quase um Gil Gomes aqui, negão. Bom, o que será que se espera lá da Suíça em relação a isso? Eu queria até tirar uma dúvida aqui com os meus colegas de bancada, certo? Porque eu penso assim, as joias estão no Brasil, certo? Podia serem levadas para um avaliador. Mas a gente tem um negócio que foi inventado, chamado telefone, que também ajudaria bastante nisso. Ou a gente também pode usar, entendeu? Aqui uma chamada de vídeo, conversando em inglês com o pessoal. Isso aí, né? É um negócio novo, uma tecnologia nova chamada chamada de vídeo, onde a gente também poderia conversar com o pessoal lá da Suíça. E aí é brincadeira esse tipo de coisa, entendeu? E mandar o pessoal pra lá. Eu entendo o lado da Polícia Federal, tem que investigar. Mas a Polícia Federal não tá errada em investigar. Eu só tô aqui querendo entender esse método, né? De mandar a pessoa ir até lá, sei lá, as joias já estão aqui, né? As joias já estão aqui. Era só mandar para um perito que talvez até a própria Federal já tenha. Eu não entendi direito o que eles querem de informação além disso. Eles têm que investigar também o seguinte, se essas joias elas eram para Bolsonaro, entendeu? Como um presente pessoal ou se era um presente para o presidente, ou seja, era um presente para o Brasil. E por que está demorando tanto para se resolver isso? É para continuar essa narrativa, para a gente ter o que falar, para o pessoal anti-horário ter o que falar, porque me parece até um pouco, sei lá, parece que a Polícia Federal está um pouco devagar numa coisa que para mim parece até meio simples. Talvez seja um erro meu, talvez dentro da Federal o pessoal pudesse explicar melhor, mas sei lá, parece tão simples a coisa aqui. Tem filmagem do assessor indo lá, entendeu? Você tem tantos elementos. Não sei, me parece até um pouco, sei lá, uma má vontade ou vamos esticar essa corda, entendeu? Pra gente continuar mastigando esse assunto ao invés de resolver logo. Ô Diego, entendeu? O legal tá falando, eu tô rindo aqui, porque tem tanta coisa pra fazer no Brasil. A Polícia Federal tem tanta tecnologia que o negão falou do telefone e eu comecei a rir, porque deveria ser um assunto tão simples de ser resolvido, mas não. Os caras estão indo lá para conversar com quem? Conversar não, agora eles vão interrogar as pessoas que confeccionaram a joia. Cara, o que a gente tá vivendo pra aqui, velho? Para saber o valor. Rodolfo, e o negão levantou... Eu quero colocar mais uma questão. Qual é a relevância para se apurar uma conduta ilícita do Bolsonaro, ou dos membros dos ministérios, ou da Michelle, ou de quem quer que seja? O que o valor das joias tem de relevância para o inquérito? É óbvio que são joias valiosas, isso aí, olhando para elas, você já consegue constatar. Mas para apurar essas condutas, enfim, o eventual tráfico de influência, ou qualquer ilícito que seja, o ilícito administrativo de não declarar essas joias lá no aeroporto, ou até mesmo a apropriação por parte do presidente de patrimônio que seria da presidência da República, qual que seria a relevância de se apurar o valor? Novamente, o Bolsonaro parece que, a princípio, parece que devolveu tudo o que ele recebeu lá da Arábia Saudita, as joias, relógio, enfim. Parece que isso tudo já está em poder do Estado, e de fato está, né? Porque senão peritos vão avaliar justamente essas joias. Mas qual que seria a relevância desse valor? Então... Porque até uma caneta, se ele tivesse ganho
em troca de alguma coisa, a caneta aqui, ó, simplesinho, ó, já seria o crime. Não seria um crime, já seria o crime. Recebeu a caneta em troca de alguma coisa. Eu acho que o Negão aqui também foi incisivo no que ele disse. Essa perícia pode ser feita de uma forma muito menos custosa ao Estado. É claro, a não ser que tenha algum critério, alguma coisa muito específica que demande essa saída da Suíça. Do contrário, os peritos podem realizar essa perícia por aqui ou então pedir informações, oficiar um órgão suíço para que forneça essas informações que são necessárias para a apuração dos fatos nesse inquérito. É isso, Magno. Eu estava almoçando outro dia com os amigos. Eles fizeram uma declaração que eu fiquei pensando. Falou, enquanto a esquerda está voando no Brasil, a direita está discutindo as joias e dando importância para isso. Faz um certo sentido? Tem gente, inclusive, defendendo o direito do ex-presidente e a ex-primeira-dama manterem sob sua posse as joias que receberam como presente. As regras não são muito difíceis de serem entendidas. E por isso eu até concordo com o Diego, com o Negão. Bem, não me parece muito duvidoso que um relógio que custa aproximadamente 800 mil reais já passou em muito do limite. Então, por que a gente ainda está discutindo isso? Por que a gente ainda está dando importância a uma coisa que, bem, é óbvio, é muito óbvio que as joias não deveriam estar na posse do casal presidencial, que deveria devolver as joias foram devolvidas. Vamos investigar o tráfico de influência. Vamos investigar uma questão muito brasileira nisso, que é o ponto de se foi utilizado por parte do presidente da República, do então presidente da República, ou do seu staff, a estrutura do Estado para que se resolvesse um problema pessoal do presidente. Um problema pessoal do presidente e de sua esposa, que tinham presentes que foram retidos pela fiscalização brasileira. Aí sim, acho que tem o interesse contínuo do Estado brasileiro. Se houve interferência por parte da estrutura de ministérios, Ministério da Economia, das Minas e Energias e das Relações Exteriores, e se teria, inclusive, utilizado um funcionário público, utilizado de um avião da FAB, para vir resolver um problema de um presente da primeira-dama e do presidente da República, aí sim nós temos o interesse em investigar. Um caso óbvio de patrimonialismo, um caso óbvio da utilização da estrutura do Estado em benefício próprio. Fora isso, é um caso menor. Como é um caso menor a questão do cartão de vacinação, se o cara se vacinou ou não. A gente tem outras questões para discutir. A gente tem outras questões para discutir no governo que está no poder atualmente. A gente tem outras questões ainda mais importantes para discutir do que ficou no governo passado. Exatamente. Me parece que essa é uma questão menor. Eles gostam de falar assim, né, cara? Se você pega o pessoal da oposição, aqui nós não somos em direita e esquerda, nós somos, de fato, do direito. E cremos que todos têm o mesmo direito. Ok? Então pra gente discutir esse tipo de coisa, primeiro a gente tem que virar Suécia. Antes de ir pra Suécia, a gente tem que virar a Suécia pra daí sim a gente ter esse tipo de preocupação pra pôr na frente. A gente tem uma dificuldade muito grande, e aí até fazendo uma ponte com o primeiro tema do programa, a gente tem uma dificuldade muito grande no Brasil de entender as questões sem colocar os personagens ali. Duvido que as pessoas que vibraram com essa declaração do Dino ameaçando as empresas teriam vibrado com a declaração similar do Anderson Torres, que foi ministro da Justiça do Jair Bolsonaro. E imagino que as pessoas que hoje vibram com as questões da apropriação, da suposta apropriação de Jair Bolsonaro e de Michele das joias, vibrariam ou teriam a mesma reação caso tratássemos de Lula e Janja. Exatamente. A gente tem uma dificuldade de tratar as coisas institucionalmente no Brasil. A gente quer saber quem é que foi. Sabe, me diz primeiro quem é que foi, e aí depois eu te digo se está certo ou está errado. É o modo brasileiro, né? O Lula, quando saiu da presidência, levou 11 containers do Palácio do Planalto que foram custeados pela OAS. Admitidamente. Falou, eu pedi favor para a OAS. Vou pedir para quem? Para pobre? Tem que pedir para rico. Exatamente. Bissoli, eles já levantaram a questão aqui, é o modo operante do Brasil, né? É o modo operante. Não estou dizendo aqui que o Bolsonaro está certo caso seja provado algo contra ele, tá? Que está errado. Se de fato o cara foi lá, colocou na mochila, então no Brasil isso não foi comprovado, meu amigo, tem que investigar, ele não está certo. Mas sabe o que eu fico pensando cá com os meus botões? Será que eles querem regularizar essas joias? Regularizar ou regulamentar?
as joias no Brasil. Regularizar as joias no Brasil para ficar em posse do atual presidente? Não, acho que não chegariam a essa tamanha ousadia, até porque é um assunto que já ficou polêmico. Ele não sabe, ele pode pegar e falar assim, já foi entendido é meu, não vai ser. O que eu acho é que a gente fica gastando muito... Ele pode, não pode? Não, poder não pode. Ele pode fazer isso legalmente. Não, se tratando dele, legalmente ele não pode fazer. Mas que dá vontade de ele fazer, caso ele pegue essas joias, ele vai fazer. O que a gente vê é que a polícia deve fazer o seu trabalho sem ficar propagandeando isso. Ou seja, esse é um problema no Brasil. O problema das instituições de investigação, das instituições de julgamento, de acusação. Isso inclui o Ministério Público, inclui o Judiciário, inclui a Polícia Federal. Ficar trazendo a público fases de operação que deveriam só entregar o direito. Qual que é a função da autoridade pública? Investigar, trazer provas, o Ministério Público apurar essas provas, se achar que feriram a lei, apresentar denúncia e o Judiciário abrir para que a defesa possa se manifestar e, com base na acusação e na defesa, tomar a sua decisão de forma imparcial e com a prova dos autos. Nós estamos falando aqui de uma pessoa foragida, que você sai colocando a cara estampada nos noticiários para todo mundo ajudar e encontrar onde está, ou de um bem que foi subtraído e todo mundo está procurando onde foram escondidas as joias, será que foram derretidas, revendidas, receptadas? E aí faz sentido você publicizar isso para que todos ajudem a resolver aquele crime. Nós estamos falando de crimes aqui essencialmente de apuração técnica, fática. E ficar publicizando isso é querer fazer holofote numa coisa que não tem necessidade. A autoridade pública não tem que buscar holofote. A autoridade pública tem que buscar, a troco dos seus altos salários, entregar uma boa investigação, uma boa denúncia, uma boa condenação ou absolvição, a depender do caso concreto, fazendo isso de forma imparcial e nos autos. Chega de autoridade do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia, querer ficar fazendo as coisas debaixo de holofote, que isso não é sua função, é espetacularização de função de Estado.